Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais um curso aqui do canal. Hoje nós começamos a tratar do tema impedimento e suspeição no Código de Processo Civil. Então, depois de termos estudado o Juizado Especial Criminal, nós começamos agora um novo curso, um curso sobre impedimento e suspeição à luz do direito processual civil, ok? Para tanto, nós estudaremos nesse curso alguns artigos a partir do artigo 144 do Código de Processo Civil. Na aula de hoje, como é a aula inicial, eu quero apresentar aqui uma introdução a esse tema. Então, para apresentar essa introdução ao tema, eu trouxe para vocês algumas informações a respeito do impedimento e da suspeição. Em primeiro lugar, eu quero que vocês saibam que o dever de imparcialidade do magistrado é uma decorrência do devido processo legal. Então, o magistrado ele deve ser imparcial ao julgar. E isso é uma decorrência do devido processo legal. Quero frisar para vocês também que imparcialidade, olha essa palavra aqui, olha, é diferente da palavra neutralidade. Tá? A doutrina costuma dizer que, olha, neutralidade não existe um juiz neutro, porque todo mundo traz, em qualquer contexto, mesmo aqui no trabalho, ao julgar uma causa, traz as suas experiências de vida, aquelas características que formaram seu caráter, sua personalidade. Então, neutralidade não existe, mas existe imparcialidade. E é isso que se exige do juiz, ok? Bom, legal. Então, a imparcialidade ela é um pressuposto processual de validade do processo. Olha só, um pressuposto processual de validade do processo. Ora, como é um pressuposto de validade, se o juiz for parcial, aí haverá uma nulidade processual. Faz todo sentido, né? Se é um pressuposto de validade, então se a imparcialidade é um pressuposto de validade, caso não haja imparcialidade, ocorrerá uma nulidade processual. Legal. Vamos avançar aqui. Agora, entendam que o dever de imparcialidade, ele impõe ao juiz a responsabilidade de tratar igualitariamente as partes do processo, respeitando, evidentemente, os tratamentos distintos que a legislação eventualmente preveja. Vamos entender isso aqui? Primeira coisa, olha, se o juiz deve ser imparcial, segue-se que ele, evidentemente, ele não pode estar mais propenso para cuidar de uma parte do que da outra. Não, ele deve tratar os dois da mesma forma, ele deve ser equidistante a ambos. Então, ele deve fazer um tratamento igualitário às partes do processo. Todavia, evidentemente, ele aplica a lei. E a lei, pessoal, ela pode, eventualmente, prever algumas regras, né, que, de uma certa forma, favoreçam uma das partes diante do seu contexto de maior vulnerabilidade, por exemplo. Um exemplo que eu trouxe aqui é o exemplo do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele protege o consumidor em razão de sua vulnerabilidade. Ora, então, se por um acaso tiver ali alguma norma no Código de Defesa do Consumidor que proteja o consumidor, por exemplo, invertendo o ônus da prova, se o juiz inverter o ônus da prova, ele está deixando de ser imparcial? É claro que não, não está não. Ele só está aplicando a legislação. Então, entendam que ser imparcial implica tratar igualitariamente as partes, mas, evidentemente, respeitando a legislação. E a legislação pode, a depender do contexto, trazer um tratamento diferenciado das partes. Por exemplo, para preservar aqui uma situação aqui em que uma parte é mais vulnerável em relação à outra. Então, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor traz regras que protegem o consumidor, como aquela que inverte o ônus da prova. Legal, vamos avançar aqui. Nós estamos falando então que a imparcialidade é dever do juiz. Entendam agora que a parcialidade
ela tem duas espécies. E é aqui que nós chegamos no tema que estamos estudando, né? As espécies de parcialidade são a suspeição e o impedimento. Olha só, então existem duas espécies. É possível que, se o juiz for parcial, ele seja suspeito ou que ele seja impedido. E se, por um acaso, ele for ou suspeito ou impedido, em razão do dever de imparcialidade que todo magistrado tem, ele deve o quê? De ofício, declarar-se impedido ou suspeito. Então, sempre que ele incidir em qualquer uma das hipóteses legais, ele de ofício, deve se declarar suspeito ou impedido, tá? Porque isso aí feriria o seu dever de imparcialidade. Mas e se o juiz não se declarar impedido ou suspeito? O que a parte pode fazer? Nesse caso, então o juiz ele incide em uma hipótese ali de suspeição ou de impedimento, mas ele não se declara de ofício. Aí a parte ela pode suscitar o reconhecimento desse vício através do, vou até colocar de outra cor aqui, olha, do incidente de arguição de impedimento ou suspeição, ok? Então, se por um acaso o juiz não se declarou de ofício impedido ou suspeito, a parte pode apresentar o incidente de arguição de impedimento ou suspeição. Então, o que a parte faz? Ela pede para que seja reconhecido. Legal. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o impedimento e um pouquinho sobre a suspeição, ainda aqui na aula introdutória, tá? Fiquem tranquilos, a gente pretende aí estudar de forma um pouco mais aprofundada esses institutos aqui do impedimento e da suspeição. Mas vamos aqui fazer uma introdução. O impedimento é um vício de parcialidade de maior grau. Vamos frisar isso aqui? O impedimento é um vício de parcialidade de maior grau. Então, o impedimento ele acaba sendo mais grave do que a suspeição. E por causa disso, o que acontece? Ele traz uma presunção absoluta de parcialidade. Olha só, vamos destacar isso aqui também, uma presunção absoluta de parcialidade. Tanto é assim que uma das hipóteses de ação rescisória é justamente o juiz que julgou a causa ser impedido, tá? Então, mesmo que transitou em julgado, a causa julgada pelo juiz impedido, ainda é possível entrar com ação rescisória, olha só, de tão grave que esse vício é. Embora o artigo 146 do Código de Processo Civil ele tenha tentado homogeneizar o prazo da arguição de impedimento, a doutrina ela sustenta que, por ser também hipótese de ação rescisória, o impedimento poderia ser alegado a qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, esse artigo que eu mencionei aqui, olha, esse 146, ele iguala os prazos para arguir a suspeição e o impedimento, né? Então, ele coloca ali que são apresentadas em 15 dias. Todavia, embora esse artigo tenha tentado homogeneizar o prazo para suscitar a arguição aqui de impedimento ou suspeição, colocando o prazo de 15 dias, a doutrina, então, ela fala o seguinte, ela fala, olha, ainda que isso tenha acontecido, na verdade, por ser também uma hipótese de ação rescisória, nada impede que o impedimento ele seja suscitado a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, porque é um vício de maior grau e traz uma presunção absoluta de parcialidade. Por outro lado, a suspeição é um vício de parcialidade de menor grau e ela traz, por isso, uma presunção relativa de parcialidade. Olha só, uma presunção relativa de parcialidade. Nós vimos que o impedimento é presunção absoluta, a suspeição é uma presunção relativa. Por quê? Porque ela não é uma hipótese de ação rescisória.
olha só, apenas o impedimento é hipótese de ação rescisória. A suspeição não é. Sendo assim, nós podemos concluir que o artigo 146 do Código de Processo Civil ele traz um prazo preclusivo de 15 dias para que a parte alegue a suspeição. Então, quanto à suspeição, por ser um vício de menor grau, um vício de parcialidade de menor grau, e por trazer uma presunção relativa de parcialidade, nós temos a possibilidade de preclusão. Se a parte não alegar a suspeição dentro do prazo de 15 dias previstos aí nesse artigo 146, ocorre a preclusão e ela não vai poder alegar isso de novo no futuro, tá bom? É importante frisar que, mesmo que a parte não alegue a suspeição dentro desse prazo citado, nada impede que o magistrado de ofício declare-se suspeito a qualquer momento. Então, pessoal, nós precisamos aqui distinguir as coisas. Uma coisa é a parte alegar a suspeição. Aí ela tem o prazo preclusivo. Outra coisa é o magistrado de ofício declarar-se suspeito. Aí ele pode fazer isso a qualquer momento. Perfeito? Então, eu passei para vocês aqui um panorama geral sobre o tema imparcialidade e, em específico, sobre a suspeição e o impedimento. A partir da próxima aula, pretendemos aí começar o estudo desse tema diretamente lendo o Código de Processo Civil, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos vemos no próximo vídeo.